Já no Brasil, a expressão das diferentes culturas que aqui convivem é marcada fortemente pela variação linguística do português. Em um país com dimensões continentais e com uma história de formação populacional tão miscigenada como o nosso, podemos perceber, por exemplo, a diferença da variedade linguística de sotaque e até de léxico entre o morador da região sul e o morador da região norte do Brasil. Destacando a região norte, o foco de nosso episódio, você pode perceber uma confluência de características culturais e linguísticas de origem afro-indígena, caribenha e portuguesa, por conta justamente de aspectos históricos e geográficos dessa região brasileira. E essa mistura de ritmo, sotaques e léxico é fundamental para a expressão de um povo de forma singular. Para evidenciar como a música se faz uma importante ferramenta de resistência e expressão de uma identidade, entrevistamos o professor doutor Augusto Oliveira, de 58 anos. Morador do estado do Amapá, extremo norte do Brasil, ele é historiador e licenciado em História, mestre em Política e Gestão Ambiental e doutor em Desenvolvimento Socioambiental. É também autor ou organizador de 14 livros, editor e produtor cultural, poeta, compositor e coordenador do grupo Flor Pequena, de músicas e coreografias de tradição amazônica. Um estudioso das questões históricas e sociais de formação da região amazônica e do convívio de diferentes culturas e línguas, ele sistematiza e nomeia essa multiculturalidade presente na região como forma popular amazônica. Perguntamos ao professor como ele enxerga as influências linguísticas e rítmicas afro-indígenas no Amapá e no Brasil. Eu acredito que falta muito, para a gente se realizar na Amazônia, é esse fortalecimento dessas expressões indígenas, dos povos originários, uma capacidade maior de absorver esses elementos, e a africana. Hoje nós temos uma preponderância por conta de uma influência pelas ondas, das ondas do rádio que chegavam na AM, em longas ondas, rádios da região aqui do Platô das Guianas, região do Caribe, Suriname. Então nós temos uma influência africana, negro-africana muito forte nas composições. E isso, obviamente, também eu trago para minhas composições, porque tenho trabalho com os ritmos caribenhos. E aí nós vamos citar cúmbia, merengue, cacicó, esses ritmos que têm uma influência caribenha e africana. Vamos ter também as referências, por exemplo, no carimbó, como uma manifestação, tem uma formatação inicial indígena, a própria constituição rítmica, instrumental, começa com essa percepção da cultura indígena da Amazônia, e aí que se desdobra nessa manifestação que é reconhecida pelo patrimônio da cultura imaterial, e assim como também o marabaixo, que tem uma referência africana forte, configura inclusive com uma expressão mais endêmica aqui do nosso estado do Amapá, e que também foi reconhecido como patrimônio da cultura imaterial. O marabaixo, mencionado pelo professor, representa uma expressão artístico-cultural afrodescendente do Amapá, envolvendo dança, canto e tambores ligados ao catolicismo popular. Sacode a saia morena, vai em cima, vai embaixo. Segura o rebolado na dança do marabaixo. O nome marabaixo remonta às mortes de escravizados em navios negreiros que eram jogados na água. E em sua homenagem, cantavam-se hinos de lamento quando o corpo era entregue à imensidão da água e levado mar abaixo. A expressão cultural integra a vivência de comunidades negras, tornando-se símbolo da identidade negra local e parte essencial do patrimônio cultural amapaense. O carimbó, também citado pelo professor, é uma dança folclórica do Pará, originada no século XVII pela fusão de influências indígenas, africanas e europeias. Vou ensinar-se a dançar, a dançar o meu carimbó, carimbó que mexe, carimbó da minha vovó. Vai dançando sim a pureza, rebolando pode requebrar. Carimbó, serimbó é gostoso é Belém do Pará. Olerei, olará. Realizado em duplas, o carimbó se destaca por movimentos giratórios e é conhecido como samba de roda do Marajó e pau e corda.
Em suas criações, o professor Augusto gosta de dialogar com o que considera consumo universal, uma perspectiva ampla do consumo, e as marcas locais. Para tanto, busca desenvolver esse diálogo através de construções linguísticas, recorrendo a uma variação brasileira que ele caracteriza como a mais consolidada, visando o consumo universal, mas sem abrir mão de expressões e signos usados pelas comunidades locais. Para ele, tais expressões marcam a existência da cultura amazônica, suas peculiaridades e, acima de tudo, o que eles têm a dizer. Soldado, Tuxicória e alho pilado, imita sim. Às vezes não é o termo, né? Às vezes não é a expressão, não é uma expressão ribeirinha, uma expressão cabocla, partilhada culturalmente aqui entre os que moram por essas bandas, mas às vezes é a própria construção da ideia, né? Fraseal, quer dizer, a própria frase, por mais que recorra, né, aos termos, às palavras da língua portuguesa, da própria língua culta portuguesa, falada no Brasil, mas às vezes o contexto da situação, da frase, que literalmente poderia caminhar para um sentido, nós usamos para dar outro sentido, né? Essa é uma outra característica. Mas já ocorreu sim, né? Deve ser perguntado sobre o significado. Com a música Quintal, de Augusto Oliveira, poderemos ouvir exemplos de marcas linguísticas que evidenciam uma das variedades da região amazônica. Vamos ouvir com atenção esse trecho. Vem a cabocla e que saudade, fui embora pra cidade, embora na capital. No trecho que acabamos de ouvir, o vocábulo cabuca se refere à cabocla, um apelativo antes visto como preconceituoso por se referir a colonos que se casavam com indígenas. O autor não só faz uso deste termo para se dirigir à interlocutora, como também o faz seguindo sua variante linguística, cabuca. Então, o simbolismo da música está no fato de o professor ressignificar o vocábulo antes ofensivo e agora usado de forma carinhosa e afetiva, e reforçar a sua identidade por meio da sua variante. Voltando nosso olhar para Angola, percebemos a expressão das identidades nas músicas a partir da mescla de ritmos e a partir da utilização das línguas nacionais. Porém, nos perguntamos, como é a relação dos angolanos com as línguas nacionais, se não fazem parte do ensino